Fala pessoal, passando aqui para falar sobre aquele processo de prestação de contas que foi prometido para vocês. O processo de prestação de contas que foi objeto de vitória nossa lá no Tribunal Superior Eleitoral, hoje, dia 6 de outubro de 2022. Pois bem, esse processo, pessoal, ele trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2020, em que houve um equívoco na juntada do extrato bancário. Não foi o extrato bancário integral, foi só a primeira folha do extrato bancário. E desde a diligência na zona eleitoral, a gente vem tentando provar que na prestação de contas já tinha elementos mínimos para que a prestação de contas fosse julgada, aprovadas com ressalvas ou no máximo desaprovadas. No caso, a zona eleitoral, o juízo eleitoral de piso entendeu pelo julgamento das contas não prestadas, o Tribunal Regional Eleitoral respectivo entendeu pela manutenção da sentença, e aí começou a nossa insurgência, né? Recorremos com o recurso inominado ao Tribunal Regional Eleitoral, fomos de recurso especial, não opusemos embargos porque é difícil a gente opor embargos só para fins de pré-questionamento, mas quando a gente entende que o aresto recorrido já está apto a julgamento na Corte Superior, a gente entende por bem não embargar, né? Só se tiver realmente alguma omissão, obscuridade, contradição, mas é bem difícil de ter, né? Pois bem, fomos com recurso especial, depois passamos para agravo para destrancar o recurso especial. Chegando no Tribunal Superior Eleitoral, o recurso foi distribuído e foi negado seguimento. E interpusemos agravo regimental para levar a matéria para a corte. O processo foi pautado, né, na sessão virtual, e foi a oportunidade que a gente teve de fazer uma sustentação oral anexada ao PJE, e aí o processo foi retirado de pauta por pedido de destaque do ministro-presidente Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, trouxeram o feito a julgamento hoje e deram provimento com base no que foi requerido por nós, né? O primeiro afastamento foi da súmula 72 e da súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. E qual foi a natureza meritória da nossa briga nesse recurso especial com agravo e, posteriormente, agravo regimental? Trata-se, portanto, da possibilidade da Justiça Eleitoral possivelmente ver extratos bancários no Divulgacam de contas. Né? Às vezes aquela documentação não está nos autos, mas aí acaba que, de uma simples análise no Divulgacam de contas, que é o site mantido e alimentado pela própria Justiça Eleitoral, acaba que o membro julgador ele acaba por trazer à colação fato público, fato notório, fato da qual, se a gente for pegar aqui no artigo 374 do CPC, a gente consegue vislumbrar aqui da seguinte forma: não dependem de fatos, não dependem de provas, perdão, os fatos. Inciso 1º, notórios, e inciso 4º, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Então, acreditamos que o Divulgacam de contas, que foi mantido e gerado, alimentado pela própria Justiça Eleitoral, é um meio pelo qual a Justiça, no momento de fazer o julgamento das contas, pode trazer aos autos esse possível extrato bancário que não estava lá. E outra situação que também foi alegada desde a origem foi a seguinte: a jurisprudência já é pacífica, já é remansosa de que a ausência de extratos bancários por si só não conduz ao julgamento das contas como não prestadas, né? Nós sabemos aqui que o julgamento das contas pode conduzir à aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação e não prestação. Somente quando as contas eleitorais são julgadas pela não prestação é que o prestador candidato, né, fica sem quitação eleitoral.
Então, é uma pena de deveras assim, grande para o que foi feito nessa prestação de contas em particular. Né? Existem prestações de contas, por exemplo, que o candidato prestador foi omisso, né, com gastos, e assim, a lei deve ser feita, deve ser aplicada de forma rígida nesses casos. Porém, quando o gasto é ínfimo, e foi isso que o ministro Ricardo Lewandowski considerou também para mudar o seu entendimento colacionado aos autos anteriormente para o dia de hoje, é justamente o valor ínfimo da prestação de contas. Por exemplo, no caso, a prestação de contas foi movimentado, salvo engano, R$ 500. Né? Então, o prestador movimentou R$ 500, que foi R$ 200 para o contador e R$ 300 para o advogado. O restante foi tudo bens estimáveis em dinheiro, né? Nós sabemos que bens estimáveis são aqueles que são uma possível doação, não estimável em dinheiro não é a pecúnia, né? Não é o dinheiro que transita na conta, mas sim algo que simboliza algo em dinheiro que a legislação eleitoral obriga o prestador a colocar, né? Por exemplo, a cedência de um veículo, por aí vai. Então, foi movimentado apenas R$ 500, valor ínfimo na prestação de contas. Né? A existência dos extratos bancários no Divulgacam de Contas, a possibilidade de o órgão julgador da Justiça Eleitoral, seja o juiz eleitoral, seja o Tribunal Regional Eleitoral, seja o TSE, de poder apreciar essa prova, mesmo extra-processual. Acreditamos nós que há essa possibilidade. Então, foi feito dessa forma no Tribunal Superior Eleitoral, foi entendido. Nós trouxemos um aresto paradigma do Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio Grande do Norte, que eu vou colocar aqui na descrição a ementa dele, né? Caso vocês precisem. E também trouxemos a colação dois arestos, duas decisões monocráticas, perdão, provenientes do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Na Lavra foram referendadas, no caso, as decisões, à época, na Lavra do saudoso ministro Henrique Neves, né? E também do saudoso ministro também que já saiu da Corte Eleitoral, mas que sempre nos brinda com brilhante jurisprudência que a gente sempre usa, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Então, nós vamos colocar na descrição aqui desse vídeo o número dos recursos especiais com agravo, em que houve o prosseguimento do feito, né, com o segmento do recurso especial, né, com o provimento do agravo e segmento do recurso especial, a fim de que as contas sejam, em último caso, desaprovadas, mas em nenhum dos casos não prestadas, por entender pena desarrazoada, né, desproporcional ao caso, por entender que a condução do caso na Justiça Eleitoral para situações em que foi movimentado um recurso ínfimo de campanha, seja julgado como desaprovada em último caso, né, por entender que deixa eu pegar aqui só o texto de lei que eu quero trazer aqui para vocês, que também foi objeto de nossas alegações, né? Nós alegamos também duas negativas de vigência, pessoal, já estava até esquecendo aqui. Do artigo 74, parágrafo 2º da resolução TSE 23.607 de 2019, que trata da prestação de contas, né? E o artigo 30, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. Deem uma olhada nesses artigos, quem está numa situação semelhante, e vamos aguardar a publicação da ementa, né, desse julgamento, para, no caso de vocês
queiram fazer uso, disponibilizarmos aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Qualquer coisa, estamos por aqui.